semeando paz, amor e alguns conhecimentos espirituais. Continuando sobre a vida de Jesus, falamos da sua infância, da sua mocidade, da sua parentela, dos seus feitos. Ainda, continuando, nós vamos falar agora sobre os seus milagres. Aquilo que o pessoal falava que era milagre, né? Que ele tinha às vezes ajudado um doente, um paralítico, um cego. Então eles falavam: Jesus fez um milagre, ele fez o homem andar, ele fez o outro enxergar. Então vamos aqui dar uma explicada e falar sobre isso. O mestre realizou inúmeras curas e renovações espirituais, que não devem ser consideradas milagres, mas resultante de suas faculdades mediúnicas. Em virtude de sua elevada hierarquia espiritual e da incessante cooperação das entidades angélicas que o assistiam, tudo que ele realizava nesse sentido, embora tido por miraculoso, era apenas consequência da aplicação inteligente das leis transcendentais. Afora os essênios terapeutas, que sabiam manejar com êxito as forças ocultas e curavam pela exposição das mãos, só alguns outros iniciados ou magistas, como Simão, o mago, e os discípulos de Apolônio, de Tiana, sacerdote budista, os iogas ou os adeptos emigrados do Egito, é que sabiam provocar tais fenômenos. Os demais, mesmo cientistas altamente intelectualizados da Judéia e de Roma, ignoravam as leis do mundo invisível. O conhecimento atual da fenomenologia mediúnica e a existência de médios de alta capacidade ectoplásmica comprovam os mesmos feitos do sublime Galileu, quer dizer. Então está dizendo que Jesus, como um grande médico, que ele veio, foi o maior médico que já pisou aqui na Terra. Então ele era dotado de todos os dons, gente. Ele sabia, quando aparecia diante dele, que aquele indivíduo estava com um espírito maligno perturbando. Ele via, ele enxergava, ele sentia. Então ele usava, né, os seus passes, as suas imposições de mão e fazia afastar aquele espírito. Então, se a pessoa já estava na hora, por exemplo, às vezes era cega de anos e às vezes já tinha chegado a hora dele se libertar desse sofrimento, Jesus de antemão já sabia que aquele ali ia ficar curado, ia ficar bom, né? E sempre pronto para ajudar, né? Mães que traziam crianças com obsessão de espíritos, doentinhas por causa de influência espiritual. Tudo isso ele sabia como manejar os seus fluidos, a sua mão boa, bondosa, de amor. Então vocês estão vendo que e depois, gente, Jesus também ele conviveu muito tempo com os essênios, que eram terapeutas, e tinham muitas coisas a passar e ensinar. Além de que ele já sabia muita coisa também, devido à evolução dele. A grande confusão nos relatos evangélicos, pois inúmeros fatos
ocorreram de modo diferente do resultado e também atribuíram-se Jesus certos milagres estranhos à sua vida. Jesus lidava sensatamente com as suas forças regidas pela física transcendental, embora fosse fonte doadora dos fluidos que temperava com o seu sublime amor. Por isso, ao transmitir as suas curas, ele ficava num estado de visível exaustão, pálido, trêmulo, recompondo-se aos poucos, graças também ao recurso da prece e ao auxílio de amigos espirituais. Então, é como ainda acontece hoje. É que muitos não vão no centro, nunca participaram, né? Não é que a entidade entra dentro da pessoa, gente. Já conheci médicos que tinham medo de trabalhar lá por causa que achava isso. Falei, não entra. Se o seu espírito não está dentro de você, vai entrar no espírito. E depois outra. Eles emitem vibrações, gente. Então, esse trabalho é feito com vibrações, com pensamentos bons, elevados, altruístas. E não é assim. E depende de outra. Se a pessoa merece, é pessoa merecida de ganhar aquela bondade de Deus, de ficar bom. Há muitos que vêm com provas, né, com provas bem grandes, pesadas, então tem que ir até quando Deus quiser, para falar a verdade. Em relação à multidão que seguia Jesus em busca de alívio e da cura, pequena foi a quantidade dos que ficavam realmente livres dos seus males. Os mais irascíveis e descontentes pelo fracasso de suas pretensões não vacilaram em blasfemar contra o profeta. Porque tem muitos de nós, gente, se a gente vem doente, vem aleijado, cego, mudo, é porque a gente fez coisa errada em vida passada. Errada às vezes com a gente mesmo e com o nosso próximo. Então a gente vem retardada, vem cega, vem faltando algum membro. Por quê? Por que razão? Para ele entrar numa prova feia, né? Não é castigo. É porque ele tem que passar por aquilo e dar valor, né? Dar valor, ser perdoado pelo aquilo que ele fez de errado quanto o próximo também, né? Então, muitos, às vezes, vão no centro fazer uma operação espiritual, muitos são curados, mas tem aqueles que não, acabam morrendo, piorando, então eles já acham, porque aquela pessoa não serviu, não é bom médico, não é bom médico, mas não é por isso, é porque na realidade dos fatos, ele não estava no momento de acertar os pinos, né? Jesus descer à terra para salvar toda a humanidade, o seu amor incondicional extravasava continuamente numa doação incondicional. Se não curou a todos, foi porque os óbices, quanto à sua ação benfeitora, residiam em seus próprios infelizes que o procuravam, ainda imaturos em espíritos. Em verdade, sua missão especial, não era principal, não era para curar os corpos, mas acima de tudo, salvar a alma, a finalidade dela. As curas materiais que realizou serviram apenas para comprovar a força do Espírito eterno, mas sem alterar a lei da carne, a qual determina a cada um colher conforme semeou.
Jesus curou as criaturas que também se libertaram de suas mazelas morais, graças ao estado de fé criadora e pureza de intenções, as que foram espiritualmente ao seu encontro, sem qualquer desconfiança, mas sob propósitos de uma vida melhor, digna e amorosa. Então vocês estão vendo que, na realidade dos fatos, não foi nada fácil entender muita coisa, não é nada fácil, porque a gente tem que ligar uma coisa com a outra, pensar, raciocinar. Nossa, então, qual a razão que aconteceu? Por que Jesus não conseguiu curar? Por que aquela pessoa não ficou boa? Né? Quantas pessoas que às vezes vem um médium de um lugar, vem e cura várias pessoas, outras não conseguem. Não é que não conseguem, é porque aquela pessoa não era para ser curada. É para ela ficar ainda sofrendo aquilo que ela mesma procurou. Né? Então, quando o espírito é reconhecido, entendido, tudo bem. Mas acontece que tem aqueles que não se reconhecem, ainda acham ruim, revoltam, falam blasfêmias, né? Como se diz. E não é por aí que a gente vai resolver os problemas. E sim reconhecendo que sim, agora que a gente tem falado, vocês vão ver que as coisas não são como a gente quer muitas vezes, e sim como são necessárias. Ah, porque eu não sou feliz? Por que eu não consigo ganhar bem, ser rico? Ah, por que eu nasci assim, aleijado? Por que razão a minha família passou isso? Tudo. Se for no mundo espiritual, gente, quando a gente desencarna, muitas vezes é colocado diante da gente, que os técnicos espirituais põem, como se fosse uma televisão, né? Passa como se fosse um filme. E a gente fica abismada, né, de ver aquilo. Mas esse cara fui eu? Mas eu fiz isso? Então, como ele foi indo conforme essas suas reencarnações, ele foi melhorando, entendendo, né? Deixando de ser perverso, deixando de ser indiferente. Mas sempre tem alguma coisinha ainda para a gente passar, gente. Porque a gente não está no mundo dos felizes, sim um mundo de prova, de expiação. Então sempre, por muito que a gente sofra, que a gente passa, sempre fica algo para outra encarnação. E quando a gente desencarna, a gente fala, nossa, que coisa que eu passei, não sei nem como é que eu aguentei. Eu fui muito infeliz. Então, os técnicos mostram, olha, a sua última encarnação, olha as suas outras encarnações. Então a gente assusta. Não é possível que eu fui uma pessoa assim. Não é possível que eu tenha feito isso. E assim é bom. É bom porque a gente mesmo, gente, vai se livrando, vai se libertando. Nossa, como eu era egoísta. Próxima vez, nossa, eu tenho que pensar mais no meu próximo. Eu tenho que mais pensar naquele que está ali jogado no chão. E assim a gente vai se alijando, cada dia de uma imperfeição. E é lógico que não é no estalar de dedos, não é em 5 minutos, porque hábitos e vícios são difíceis mesmo do humano se desligar. Às vezes ele fala que não vai fazer, ele acaba fazendo, né? Juntando com as atuações dos nossos irmãos desencarnados, que desejam que a gente viva fazendo coisas erradas para fazer parte da turma deles. E assim, a gente pensando, ouvindo, vendo essa vida maravilhosa de Jesus, os relatos que são falados do que ele fez e por que ele fez aquilo que ele passou, é bom para que a gente
Comece a pensar nessas horas, porque existe na nossa vida uma hora que a gente fica quieto, pensando, olhando pelo céu azul, pelas flores, então a gente fica pensando, nossa, o que eu devo ter feito nessas milhares e milhares de vidas? Como eu estou ainda atrasado, né? Porque vocês veem, gente, 2000 anos era tempo suficiente para a gente melhorar mais, para a gente fazer mais coisas, para a gente estar até no outro plano. E estamos aqui, grudados no chão. Por quê? Foi por causa de Deus? Foi por causa dos Espíritos? Não. Simplesmente o livre, espontânea vontade de cada um de nós, né? Portanto, nós levantemos as mangas e vamos à luta. Que o nosso Pai nos abençoe a todos nós.